Calúnia isso. A pessoa nunca fica responsável pela gravação. Quando fica, ela perde. Ai, Deus. Aí, Tava em Eli, algum ó. lugar. Ah, ele entrou. Oi, Tá? Eli. Será que ela... Acho que ela tá Então, entrando aí. Vou fazer o sorteio aqui, tá? tá. Tá todo mundo vendo aí? Karine, Mariana, Aline, Nayara, Camila e Eliane. Aline. Não, Aline, mentira. Aline de novo. Poxa, duas vezes? Nayara! Fazia tempo já. Fazia tempo, né? Calma, Nay. Vou te transformar em host. Foi. Ah, esqueci do microfone só, né? Tá todo mundo me ouvindo? Sim. Então tá, vamos lá. Para cada capítulo a gente dá um nome, né? Capítulo 3 é o mundo dos sonhos, né? A gente chega lá. Tá vendo? Não, mas não... Bom se fosse fácil daquele jeito. É. Teoricamente é, né? O ser humano que complica, né? Pois é, vamos lá. Eu, na verdade, assim, antes de começar, eu queria comentar que eu achei o capítulo bem tranquilo. Ele é lindo. Então, assim, ele apresenta alguns aspectos do que seria ideal, né? Pra gente trabalhar dentro da metodologia, até fora da metodologia, né? É o mundo ideal. Então, o capítulo 3 é sobre as equipes. Vamos começar falando sobre as características das equipes das melhores empresas do mundo. Então, ele coloca 3 características ali. A primeira é transcendência, o senso de propósito além do comum. Né? A tomada de decisão de não estar na média, mas ser grandioso. Essa decisão muda o modo como os membros das equipes se enxergam e o que eles são capazes de fazer. Aí ele deu o exemplo ali de quando eles assistiam um vídeo do pessoal do rugby, né? O próprio termo do Scrum já vem lá do rugby. E ele deu um exemplo que eles assistiam um vídeo de um pessoal, não lembro se era rugby. Era um esporte, se preparando para entrar em campo. Aí o pessoal faz tipo um ritual, era um time pequeno da Nova Zelândia e antes de entrar em campo toda vez, eles faziam um ritual ali que, tipo, chamava todo mundo da equipe, cantava para dar força, para dar vontade, para dar propósito para o pessoal realmente entrar em campo e fazer o que devia ser feito e ganhar do adversário. Então, ele trouxe essa parte, assim, a equipe, ela se tornava outra equipe, né? E ele também fala de quando ele fazia parte lá do exército ainda, e eles tinham que marchar, né? Toda vez eles tinham que marchar e era separado por equipes. E a equipe dele, tipo, a equipe que ele fazia parte, que era a L2, sempre ficava nas últimas colocações. Porque tinha uma série de coisas assim que eles avaliavam durante essa volta que eles davam lá. Então, como que estava o uniforme, como que estava como que estava segurando a arma, como que estava a espada. Então, tudo isso eram coisinhas que eram avaliadas e eles não davam bola para isso. E a partir de um certo período, ele ficou responsável, né, por avaliar, por entender tudo isso, por que eles sempre ficavam lá para trás. E ele começou a mostrar para o pessoal, começou a deixar claro para todo mundo o que as pessoas avaliavam. E ele começou a deixar claro para todo mundo essas avaliações. Então, no começo ele ainda comentou, eram coisas simples. Então, eu falei da espada que estava errada, falei que a espada que estava suja, falei da arma que alguém estava segurando errado.
Então, ele começou a mostrar isso e as pessoas começaram a melhorar esses pequenos detalhes lá de baixo, né? Do detalhe mesmo. E aí, com o tempo, eles começaram a passar disso. Eles começaram a mostrar o que realmente era mais importante e o que realmente era o que tirava a nota, os pontos deles, para eles ficarem sempre nas últimas colocações. E, em algum tempo, fazendo essa autoavaliação, mostrando para a equipe, conversando e discutindo sobre isso, eles conseguiram, lá na frente, como ele disse, atingir a transcendência, né? Porque começaram a notar eles como uma equipe diferente, uma equipe que fazia diferente das outras, uma equipe que marchava diferente, que tinha uma ligação diferente. Então, tudo isso, né? Eu acho que a autoavaliação é o você se importar desde os pequenos detalhes até colocar lá. O general acabou entrando nessa onda também, então começaram a apontar os erros dele e ele também teve que começar a perceber e mudar e entender. Então, isso é a transcendência que ele traz, né? Daí, ali embaixo eu coloquei, entenda que você não pode simplesmente gritar com as pessoas dizendo que elas têm que se organizar melhor e ser transcendentes. Esse desejo precisa vir de dentro. Isso foi uma coisa que ele colocou também. Então, assim, você não pode ensinar ninguém a ser transcendente. Você tem que fazer a pessoa entender aos poucos e ter a vontade e procurar melhorar para que a equipe possa ser transcendente. Nai, Oi. Quer falar? Desculpa. Olha, eu me intrometendo, né? Vai. Não, mas é só fazer uma observação, né? Que eu achei também, isso foi uma das coisas que eu anotei aqui, né? E se você for para reparar, qual que foi o método que ele utilizou para chegar nisso, né? Uma gestão à vista, né? Ele começou a colocar em evidência as falhas e isso também causou uma certa inibição também, porque, puxa vida, né? A Karine foi lá marchar e tava segurando a espada errada, tava, né, sei lá, com o uniforme torto, né? Enfim. E aí, você colocar em evidência o problema e tentar resolver, né? E aí até ele teve uma discussão lá com o superior dele, ele começou, né, se sentir autodesafiado, você está colocando em questão a minha organização, a minha gestão, mas ele, não, mas você quer ficar discutindo sobre isso, você quer resolver o problema, né? Então, eu só queria fazer um parênteses, gestão à vista, né? A gente fala tanto. Verdade, cara. E, na verdade, esse transcendência, para mim, foi algo muito impactante quando eles falam da questão que, qual que é aquele, eles não chamam de batalhão, né? Regimento, eles chamam, né? O sogro dele perguntou, qual que é esse regimento, né? Que parecia que estava flutuando. E era o deles. Então, realmente é algo que vem de dentro, né? É aquela coisa, você tem que fazer isso. Não, você não tem que fazer nada, né? Você tem que sentir para fazer, você tem que se sentir parte. O transcendente é muito além, né? Faz sem... Não é ganhar nada em troca, mas faz por vontade própria, né? Isso foi... E vocês chegaram a ver no YouTube Haka, que chama, né? Eu já tinha visto o vídeo da dança lá, do ritual. Não é dança, né? É um ritual. É um ritual. Aí eu vi eu até coloquei na minha apresentação. Eu vi do pessoal do time de rugby e depois eu vi do original mesmo da tribo lá, né, Maoris, acho que chama. E é impressionante, assim, né? O da equipe já dá medo. Da Maoris, então, parece que eles vão atravessar o computador e eles vão te atacar, entendeu? Porque eles incorporam o guerreiro, assim, sabe? É muito legal. Assistam depois. Bem legal. Legal. E aí, o número 2 é autonomia. Eu até lendo, eu pensei nisso. Se fosse para eu colocar, para mim, numa ordem de importância, autonomia seria o primeiro item. Eu acho que a autonomia da equipe para trabalho e tudo que ele trouxe, ele tem que ser sempre em primeiro lugar, porque eu acredito que dessa maneira a equipe vai conseguir atingir as outras etapas de uma maneira mais fácil. Aí ele coloca ali, as equipes se auto-organizam, autogerenciam, possuindo o poder de tomar suas próprias decisões sobre como realizarão seu trabalho. Então, tão importante quanto o foco no objetivo final é a liberdade de fazer o seu trabalho de modo que você acredita ser melhor. Então, para a equipe conseguir atingir os objetivos que ela tem,
ela tem que saber como trabalhar. E ele já falou lá desde o primeiro capítulo que uma das coisas que ele usa muito no Scrum e que ele não abre mão é que as equipes elas têm que estudar e decidir como elas vão trabalhar. Elas que vão tomar essa decisão, elas que vão dizer, não, eu vou fazer de uma maneira ou de outra. Por quê? Porque pode até ser que ali no começo, nas primeiras semanas, ali nos primeiros sprints, não dê certo essa metodologia da equipe, mas ela tem que ter autonomia para ir trocando também a cada sprint, a cada decisão, a cada nova coisa que venha surgindo no meio do trabalho. Então, a autonomia é muito importante. E ele até coloca ali no final, né? Em todas as grandes equipes, são seus membros que decidem a forma de que vão atingir os objetivos definidos pelo líder da organização. Então, assim, você sabe qual é o seu objetivo. Você sabe aonde você tem que chegar. Agora, como você vai chegar até lá, é você que vai decidir. Desde que entregue e que caminhe de uma boa maneira, as equipes têm que ter autonomia para tomar esse tipo de decisão. E a multidisciplinaridade, eu lembrei da Karine também, Karine, nessa parte, das nossas equipes multidisciplinares. Eu então, também lembrei de mim. A gente batia muito nisso, né? E realmente é uma coisa muito importante, porque eu fiquei lembrando da época que a gente trabalhava, eu, a Karine lá, de uma maneira mais efetiva todos os dias. E às vezes eu até deixava de ligar para a Karine um dia, a gente não estava no mundo perfeito que ele posicionou ali, que estava todo mundo na mesma sala, dividindo todas as mesmas coisas, mas a gente dividia do mesmo jeito. E quando tinha um dia que eu deixava de ligar para ela, no dia seguinte eu brincava, né? Eu ligava e falava, ai, sentiu minha falta? Não te trouxe problema ontem, né? Mas hoje eu te trago, não tem problema. Então a gente estava sempre trabalhando em conjunto ali e ele fala, as equipes têm que possuir todas as habilidades para realizar seu trabalho do início ao fim. E eu acho que isso é muito possível. Eu acho que a gente consegue sim, na vida real, nas equipes de trabalho, dentro de qualquer empresa, criar uma equipe que tem essa multidisciplinaridade. Né? E tem uma parte que ele até diz, não é simplesmente trazer uma pessoa de cada área e jogar ali e façam o que vocês têm que fazer. A equipe ela tem que criar um vínculo também, né? Ela tem que querer estar dentro de tudo aquilo ali, ela tem que querer entender tudo o que está acontecendo. Então, assim, uma pessoa de cada área, ela traz uma riqueza de conhecimento muito maior para a equipe, e é um conhecimento que ele é dividido entre esses membros dessa equipe e acaba que ela consegue trabalhar com o que ela tem que fazer de uma maneira mais fácil, de uma maneira mais leve, né, natural, porque as discussões dentro das equipes se tornam naturais. Então, o que a gente vai fazer, como a gente vai fazer, todo mundo conversa, todo mundo dá a sua opinião e a opinião de todo mundo vale. A opinião de todo mundo agrega alguma coisa. Por mais que eu não saiba exatamente de um item ou de como a gente pode concluir isso, todo mundo vai trazendo uma opinião que vai agregando e no final tudo junto vai fazer a diferença. Né? E lá embaixo ele coloca, no Scrum não há entrega de uma equipe para outra. Isso é perigoso e é onde ocorrem os desastres nas organizações tradicionais. Então, se eu dei uma tarefa para essa equipe vai começar e vai terminar essa tarefa até me entregar. Eu não vou dividir com outra equipe, eu não vou... até porque ele traz lá que é um dos erros do método cascata, né? Uma equipe faz sua parte, passa para outra, faz sua parte, passa para outra, e ninguém sabe do processo como um todo, ninguém entende o processo inteiro, o processo que aquele produto ou que aquele serviço passou para que ele chegasse onde ele chegou. Por isso, uma equipe multidisciplinar. É uma equipe que pode trabalhar com esse projeto do começo ao fim e entregar ele de uma maneira a satisfazer os interesses de quem pediu, né? De quem solicitou esse projeto. Até, Nai, tem uma parte ali que ele fala sobre o exemplo que ele dá das Forças Americanas de Operações Especiais e que eles não separam inteligência de planejamento de operações e que existe um fluxo constante de comunicação entre as pessoas dentro das equipes. Isso é bem interessante, porque é bem isso, né? Não acabar não perdendo as coisas, porque todo mundo está participando do processo, e aí casa total com a interdisciplinaridade.
E Aline, outra coisa que também me chamou a atenção, que ele deu o exemplo da Sil lá da Salesforce lá, não é nem, ela é responsável pelas metodologias ágeis, né, da empresa, não sei se ela é até hoje, mas ela fala, né, que uma empresa, uma equipe, ela tá realmente com, né, com a questão da multidisciplinaridade quando ela pergunta para a pessoa, né, que equipe que você faz parte, né, e se a pessoa responde o produto que ela está desenvolvendo, tá ok, né, ela sente que incorporou. Se ele fala da especialidade dele, ainda ele não tá vendo como uma equipe multidisciplinar, ele só tá vendo o que ele faz, né? Isso Deixa eu... impactou também. Desculpa. Fala, Mar. O que me impactou, ele fala lá no final sobre a transparência, né? Que às vezes a transparência representa uma ameaça para a formação de equipe que não é multidisciplinar. E ele fala o quanto toda a criação da estratégia na guerra do Iraque foi praticamente jogada no lixo. O cara falava que foi a melhor invenção, tipo, considerada tanto quanto um tanque ou um avião, foi posta de lado por conta da preocupação mesquinha de gerentes de médio escalão. Então, como eles colocaram uma baita de uma estratégia, foi o que deu certo na guerra do Iraque, foi que conseguiu reverter, eles só colocaram de lado porque chegou uma etapa que eles falaram que estou dividindo muito as informações. Então, não vou dividir e colocou de lado. Então, assim, essa transparência, o quanto representa uma ameaça essa transparência para todo mundo, né? Pronto, Nai, paramos. Aí ele fala ali das 3 perguntas simples que tem que fazer. Deixa eu só tirar vocês da frente aqui. Aí. São 3 perguntas simples que tem que se fazer nas equipes a cada ciclo, né? A cada sprint, a cada ali, semana de trabalho, como for definido. A primeira pergunta é o que você fez desde a última vez que conversamos. A segunda é o que você vai fazer antes de voltarmos a conversar. E a terceira é o que está atrapalhando o seu trabalho. Aí o foco de cada membro da equipe deve ser como objetivo. Quando o especialista se identifica mais com a sua especialidade, que foi o que a Cami falou lá, mais com a sua especialidade do que com o produto que está desenvolvendo, é um problema. Então, é exatamente o que a Camila acabou de trazer. Essas 3 perguntas, ele deu até o exemplo de quando ocorreu a crise lá no Egito, que virou a praça, que virou o marco, por simplesmente ser um ponto de encontro do pessoal, não por ela ter nada de especial até aquela data. Mas o pessoal começou a se encontrar naquela praça, e daí equipes de todo mundo foram enviadas, equipes de jornalismo, né, de todo mundo foram enviadas para fazer a cobertura disso, e eles tinham problemas que, assim, eles não tinham muita comunicação diária com o pessoal no seu país, então eles chegavam lá e ficavam meio que eles por eles mesmos, né? Eles tinham que se virar, tinham que trabalhar, eles tinham que entrar ao vivo em 2 vezes por dia, no programa da manhã e no programa da tarde, e o resto era por conta deles. E aí ele coloca que por conta disso, a equipe lá dos Estados Unidos, que foi enviada daquele jornal em específico, foi a equipe que mais se destacou, inclusive ganhou prêmios depois pela cobertura desse evento, porque ela soube trabalhar muito bem com isso, ela usou o método Scrum para trabalhar, e ela fazia essas 3 perguntas. Então, assim, ele coloca que o papel do líder, do mestre Scrum, é ajudar a equipe a resolver os problemas que essas perguntas trouxeram. Então, o objetivo era resolver esse problema antes da próxima vez que eles fossem conversar, no caso deles, que eles fossem entrar no ar, trazendo as notícias. E daí ele coloca ali que problema, desde os problemas mais simples, por exemplo, o que está atrapalhando seu trabalho, a gente não está, o quarto de hotel é desconfortável, não é seguro, é ruim. Então, assim, por isso que ele colocou desde os problemas mais simples mesmo, até os problemas que para eles se mostraram os mais graves, que era o problema que eles tinham com a polícia local, os problemas, né, de contato com a internet, às vezes não tinha muito
uma rede que eles conseguissem acessar, para que eles pudessem entrar online, ao vivo nos programas que eles tinham que entrar. Então, o papel do líder é entender, ouvir essas respostas e tentar tirar esses obstáculos do caminho para o próximo sprint, para o próximo momento que eles forem trabalhar ali. Ô, Nai, deixa eu só fazer uma observação. Claro. E o produtor que foi responsável por toda essa implantação lá no Cairo é o filho dele, né? É o filho dele, aham. Então, assim, é tão jovenzinho, é tão igual quanto a foto. Então, e na prática, né, a gente vive isso na prática, é impressionante como, às vezes, eles nem sabem o que atrapalha. Ou tá tão naquele costume, o sempre foi assim, sempre foi assim, o sistema não funciona. Que já, a não verdade já virou uma verdade, entendeu? Que aquele processo ele tem que funcionar daquele jeito, porque você tem que enganar o sistema. Sei lá, tô dando um exemplo. Porque o sistema... E ninguém trabalha, né, para superar isso, porque já tá todo mundo acomodado nessa situação. Então é impressionante como essas reuniões diárias, que até às vezes parecem bobas para quem escuta, né? Falar, mas o que 15 minutos pode fazer de diferente? Por que tem que ser de pé? Mas é impressionante como assim, a primeira semana é tudo conturbado. Na segunda já começa a organizar. Na terceira, a reunião dura até menos que 15 minutos, porque as pessoas, além de saber fazer a reunião, muita coisa já foi tirada. E aí desperta também, tipo, opa, não vou deixar cair lá para eu ser exposto lá, né? Eu vou tentar resolver o máximo e só trazer realmente o que não dá para ser resolvido. É muito boa, muito boa. Eu acho que a maior dificuldade, de repente, Nai, você tá sem áudio, aconteceu alguma coisa. Só eu não tô ouvindo ela. Agora eu tô ouvindo vocês estão me ouvindo? Voltou. Acho que a maior dificuldade é na implantação, né, desse tipo de reunião. Vamos começar a fazer o pontapé inicial. A equipe não está acostumada, às vezes ninguém sabe muito bem como faz. No começo todo mundo se atrapalha, sempre tem uns que não prestam atenção na reunião, mesmo sendo de 15 minutos, está lá divagando, e de repente as pessoas começam a entender que se ela não prestar atenção naquilo, ela vai perder as informações que ela vai usar para a semana inteira de trabalho dela. Né, pro dia inteiro, de repente, uma coisa menor, né? Vamos trazer pro dia. Então, assim, poxa, a pessoa falou isso na reunião de manhã e eu não prestei atenção, agora eu vou ter que ir lá perguntar pra pessoa, né? Eu vou ter que ouvir que a pessoa, ela vai me explicar, mas ela já falou isso de manhã. Então, eu acho que isso é uma coisa que as pessoas vão amadurecendo nelas. Ainda mais porque existem muitas pessoas dentro de equipes, hoje em dia, que tem uma versão a esse tipo de reunião, né? Pra que eu vou fazer uma reunião todo dia? Uma reunião que podia ter sido um e-mail, para eles, na cabeça das pessoas, o mestre Scrum lá podia ter sentado, mandado um e-mail com um monte de tópico para todo mundo lê e bola para frente. Mas essa troca, né, que precisa existir. Sim. E aí ele traz a questão das equipes, que mesmo sendo equipes multidisciplinares, precisando ter pessoas de diferentes áreas ali dentro, elas precisam ser equipes em grupos pequenos. Então, ele colocou 7 pessoas, podendo variar. Ou eu coloquei 2 a mais ou a menos, mas tá tudo certo. 2 pessoas a mais ou 2 pessoas a menos dentro dessa equipe. Ele indica que seja 2 pessoas a menos. Então, a indicação dele é que sejam de 5 a 7 pessoas dentro dessa equipe multidisciplinar, para que ela possa trabalhar de uma maneira melhor. E ele fala da comunicação dentro da equipe, que todo mundo tem que saber o que os outros estão fazendo, todo o trabalho que está em andamento, os desafios enfrentados e os progressos já feitos. Ou seja, por isso que ele bate em cima da tecla equipes pequenas, para que a comunicação seja efetiva, para que elas possam se comunicar. Ele fala de estar todo mundo na mesma sala, trabalhando junto, todo dia, até porque a troca ali é maior, a troca é mais orgânica, né? Você começa a falar com as pessoas de uma maneira, eu estou contando para todo mundo o que está acontecendo, eu tenho intimidade com essa equipe. Nós estamos alinhados e todo mundo está aqui conversando. Aconteceu um problema, você reclama para todo mundo ouvir, todo mundo já sabe o problema que está acontecendo.
Isso a equipe vai se alinhando e todo mundo vai entendendo, e também dessa maneira todo mundo pode dar uma opinião, pode dizer como acha que... Deixa eu colocar para carregar o computador aqui, senão vai desligar na cara de vocês. Aí. Como acha que aquele problema pode ser resolvido, né? E às vezes a opinião vem de uma pessoa que você achou que não tem muita habilidade com esse tipo de enfrentamento, com o enfrentamento desse tipo de problema em específico. Mas ela tá ali, vivendo o dia a dia, ela tá entendendo, ela tá aprendendo e é daí que vem a troca, né, dentro da equipe. E os 4 aspectos fundamentais nas melhores equipes do Scrum. Então, foco intenso no objetivo, a colaboração radical, anseio de aniquilar, eu até coloquei ali, entre parênteses, de realizar o objetivo, né? Que ele traz quase como uma tática de guerra, né? Esse anseio de aniquilar, de você passar por cima do que tiver que passar para atingir o objetivo que você tem que atingir. Excitação universal, ele traz lá, não importa quem faz, só o fato de acontecer é um motivo de comemoração para toda a equipe. Então, pequenas coisas, pequenas vitórias, assim, tem que ser comemoradas por todo mundo, não importa se ela não vai fazer uma grande diferença no final, mas alguém conseguiu superar um obstáculo, alguém conseguiu trazer uma coisa nova, um novo fato para essa equipe, trouxe um novo conhecimento, por mais que seja uma coisa pequena ou por mais que seja uma coisa maravilhosa para um membro da equipe só, alguém não conseguia superar esse tipo de obstáculo e hoje fez. Isso é uma coisa que toda equipe tem que comemorar, todo mundo tem que incentivar, todo mundo tem que participar e querer que o seu colega avance, que a equipe como um todo avance, e ele traz muito nesse capítulo a questão de nunca tratar como uma pessoa, né? Nunca o foco em uma pessoa, nunca dizer, não, porque esse aqui é o especialista tal em tal coisa e por isso que a gente trouxe ele. Não, ele tá dentro de uma equipe agora. E essa equipe que tem que avançar como equipe, nunca avançar como indivíduo, né? A gente sempre tem que tratar todo mundo como equipe e procurar meios de fazer a equipe sempre evoluir. Nai, só cortando um pouquinho, um vídeo que veio muito, um filme que veio muito na minha mente, quando ele fala de equipe, a gente já falou sobre ele na agência de gestão, eu não sei o nome dele, você acha que vai me ajudar, ele tem acho que no Netflix, mas eu só sei o nome dele em inglês, que é Moneyball, que é do Brad Pitt, que ele contrata a equipe de futebol americano, que ele não tem, é uma história real, que ele não tem dinheiro para contratar estrelas, e aí eles fazem a configuração, a gente dá muito como exemplo desse vídeo, desse filme para o PDCA, mas é exatamente isso. Ele olha o que, por exemplo, o que cada um tem de melhor e como eles funcionam melhor como equipe. Então, eles realmente, o melhor resultado deles não é o individual, o melhor resultado deles é trabalhando junto. Né? Eu acho que é o homem que mudou o jogo, né? O homem que mudou o jogo, é esse aí. Veio muito, e que é legal, que é uma história real, né? Real realmente. E para mostrar que isso é totalmente factível, né? Para complementar essa questão, eu gosto quando ele fala ali, nessa mesma linha, né, de usar as potencialidades, que não pode ficar procurando culpados. Perfeito. Tem que focar em resolver. Ele fala até ali, né, até anotei aqui, que é o erro fundamental de atribuição, que em vez de buscar culpados e falhas, recompensa o comportamento positivo, se concentra nas pessoas trabalhando em conjunto. Isso tem tudo a ver com o trabalho em equipe, né? Sim, e assim, hoje ainda nós temos, não só em empresas, né? Na empresa, em casa, a gente ainda tem essa cultura de procurar o culpado, né? Como se aliviasse, como se o problema resolvesse, né? Não, agora não sou eu, tô livre, né? Eu acho que também vem de crenças anteriores, né? Não sei, de como foi criado pelos pais, né? Tem isso, né? De antigamente você ajoelhar no milho.
Mas é bem isso, eu acho que deve vir de coisas lá de trás, né? E agora precisa mudar? Urgente. Na minha casa não tinha muito isso, não. Um aprontou, os dois vão apanhar. Era trabalho em equipe mesmo. Então, já funcionava. É que você tem uma... Até pensando na questão da própria administração, né? De que, tipo, tinha quem fazia, né? Quem planejava e quem fazia. E hoje a gente trabalha de uma forma muito mais horizontal. Ou, né, times assim tem que trabalhar, pelo menos. Sim. Então, a responsabilidade acaba sendo dividida. Todo mundo tem que se autorresponsabilizar com a sua tarefa, mas para o resultado comum, né, para o objetivo final. Sim. Tá, e aí ele traz que o mestre, ele tem o papel de guiar a equipe para o aprimoramento contínuo, né? Então, eles escolheram, e ele até colocou ali uma discussão sobre como que ia chamar, que eles chegaram no mestre, né, como nome, porque tinha que ter alguém que fizesse esse papel da centralização das informações, entendesse e trouxesse isso para um aprimoramento, para um melhoramento da equipe, levasse a equipe realmente para frente. Então, é como se fosse alguém que estivesse vendo de fora, mas ela participa da equipe. Ele traz ali no livro esse processo, né? Como que foi a escolha, como que foi a escolha do nome, de quem ia ser, e essa pessoa ela tem que guiar a equipe sempre para o aprimoramento contínuo, esse é o papel dele, é por isso que ele está lá, então ele tem que sempre estar se questionando a equipe, com o único objetivo de melhorar o processo do que eles estão fazendo. Não apontar erros ou simplesmente demandar e deixar que a equipe trabalhe. Não, ele tem que participar ativamente, mas ver as coisas como quem vê de fora, né? Porque às vezes a gente, olhando de dentro ali, não consegue ter uma real noção do que está acontecendo. Quando você está muito imerso naquilo, e até a gente brinca, né? Eu escrevo alguma coisa e falo, dá uma olhadinha aí, porque eu já li 30 vezes e para mim tá tudo certo. E a pessoa sempre acha alguma coisa que dá para melhorar. Então, é essa visão, né? Do ver de fora e trazer uma solução, não só apontar e ir embora. Aí sempre se perguntar o que podemos mudar no modo como trabalhamos e qual é o nosso maior problema. Então, são perguntas que tem que sempre estar permeando o trabalho, porque a gente sempre pode mudar alguma coisa, a gente sempre pode deixar algum processo melhor. E sempre tem algum problema, alguma coisa que atrapalha, por menor que seja, a gente tem que tentar eliminar esse problema, tem que tentar passar por cima dele. E daí vem o erro fundamental de atribuição, que é julgar as pessoas, julgar as ações de outras pessoas, apontar o culpado, o errado, ou alguém que cometeu um erro e que é culpado por aquela situação. Então, ele bate muito em cima dessa tecla e ele dá um exemplo assim de quando te perguntam uma coisa sobre você e quando perguntam a mesma coisa sobre um colega seu, um amigo. Você sempre vai apontar coisas diferentes, né? Em você vai apontar o que realmente importa. Você se vê de dentro. Mas na pessoa você acaba apontando as características, por conta das características, de como a pessoa é, até o fato de você conhecer, né? Quando se trata de um amigo, você sabe como a pessoa se sente, você sabe como a pessoa é, e você acaba usando isso para apontar essas características na pessoa, o que ele diz que é errado. Por isso que sempre quando você olha para dentro, quando você olha para você, é mais sincero. E ele coloca ali que todos somos criaturas do sistema onde estamos inseridos. Essa parte do livro é uma parte até um pouco chocante, assim, né? Um pouco até pesada, porque ele coloca que ele fala do Holocausto, um professor que pergunta do Holocausto. Se fosse em outro país, se fosse aqui nos Estados Unidos, algum americano faria diferente do que os alemães fizeram? Agiria de forma diferente? Ou deixaria de concordar com tudo isso? Aí ele coloca que o líder, né, que o pessoal seguiu um líder, que a pessoa tem um poder de persuasão em cima de tudo aquilo, e as pessoas, de repente, elas estão participando de um ato que elas podem não concordar em outra situação, mas elas são tão inseridas naquilo e elas acreditam
tanto na autonomia, assim, no que aquele líder traz, né? No que ele fala que ela faz. Ela simplesmente faz as ações sem questionar muito. E quando questionada, ela é trazida para o lado de que não, você precisa fazer. Então, não tem muito um motivo para as pessoas terem participado do Holocausto, por exemplo. Elas fizeram porque alguém disse para elas que elas precisavam fazer e elas acreditavam nesses líderes. E ele traz a todo momento, se fosse em outro país, seria diferente? A população teria agido de maneira diferente? Muito provavelmente não. Muito provavelmente teria acontecido de novo da mesma maneira, se não pior, porque as pessoas têm essa tendência. Elas são como se fossem vítimas do sistema onde elas estão inseridas. Elas cresceram acreditando naquilo, ouvindo aquilo, e hoje elas estão simplesmente participando do processo que elas ouviram a vida inteira, que era certo, que tinha que fazer e que era assim que funcionava, e um processo que elas acreditam. Então, as pessoas elas estão inseridas nesse sistema. Por isso que é muito difícil você encontrar um culpado, você apontar um erro em específico, porque as pessoas estão inseridas em tudo isso, nesse sistema, seja nesse que ele deu exemplo ou em qualquer outro sistema, dentro de qualquer outra empresa. Às vezes a pessoa faz simplesmente porque ela acha que tem que fazer. E ela não entende que ela está fazendo errado no primeiro momento. Depois ela pode até ter esse esclarecimento, mas no primeiro momento é muito difícil. Mai, deixa eu Claro, só pode fazer falar. até uma observação aqui, não tendenciando para nenhum lado político, né? Uhum. Mas a gente vê a nossa situação no nosso país é muito isso, né? A impressão que dá dentro da nossa política é ou você é corrupto ou você é engolido pelo sistema. Quem não é não consegue agir de outra maneira, né? Então realmente parece que o sistema te puxa para aquele jeito, para aquela maneira que você tem que seguir. Mas aí a gente entra em cultura, né? Por exemplo, a pessoa é a pessoa mais organizada da face da Terra, é a pessoa mais planejada. Se ela entra numa cultura empresarial onde tudo é mudado em cima da hora, tudo é feito em cima da hora, ela é sugada pelo sistema, né? Aí que vem desmotivação, aí vem a bola de neve, que a equipe nunca vai ser transcendente. E aqui no finalzinho ele já começa a trazer algumas ideias de novo, né? Que o Scrum é sobre abastecer o sistema certo com os devidos incentivos e dar às pessoas a liberdade, respeito e autoridade para fazerem as coisas por si mesma. Parece mágica quando uma equipe começa a se alinhar e entrar nessa sincronia, e daí ele traz de novo ali no final o aspecto da transcendência, que foi o que ele trouxe lá no começo, que a Cami comentou do batalhão dele lá flutuar, parecia que flutuar, né? Então, quando as pessoas estão juntas, elas dão a impressão de que estão flutuando. Juntas, que ele quer dizer em sincronia, né? Que elas estão, todo mundo tá alinhado, todo mundo tá pensando da mesma maneira, andando, procurando o mesmo objetivo. Então, elas se tornam maiores do que eles mesmos. Eles eles conseguem atingir a transcendência. E é isso. Esse era o resuminho do final. Muito bem, né? O sorteio foi para a pessoa certa, porque estava preparada, né? Ele tem câmera, mas ela não tem som. Libera o som. Mudo ali. Pronto, consegui. Na verdade, era uma configuração, eu acho, do Zoom que eu mudei e que tinha bugado. Aí eu falei assim, acho que deve ter sido alguma coisa assim. Aí dei uma olhada aqui agora. Resolveu. Que ela tá sem câmera desde de sexta passada. E aí, gente, vamos... Apesar da Nai, a gente já ter falado um monte, né? Vamos... Vai, Eli, quer falar alguma coisa? Que você ficou quieto o tempo inteiro? Não, assim, né? Acho que é muito do que vocês comentaram. Eu só, quando eu leio, né? Quando eu vejo, assim,
esse tipo de orientação, eu sempre trago muito para a minha vivência ou para aquilo que eu já conheci ou que eu vou aplicar, né? E a única coisa assim que para mim eu tomo muito cuidado, né, quando a gente fala de transcendência, como que é a palavra? Transcendência, que a gente fala aqui de interfuncionalidade. Eu acho que a transcendência até um pouco do que a gente viu no Oceano Azul, né? A gente trazer a equipe para o mesmo, da forma como a adolescência fala hoje, para o mesmo mood, né? Para o mesmo ambiente, para todo mundo direcionado no mesmo sentido. Quando você consegue isso, a gente percebe que, com certeza, assim, a equipe vai, ou então a pessoa vai, independente do obstáculo que ela encontre na frente. Então, pode ser que muitas vezes ela nem saiba qual é o obstáculo que ela encontrou, porque ela passa sem ela perceber, né? Mas ela tem que estar muito nesse mood. Agora, gerar ou fazer com que as pessoas, né, entrem nesse mood, é o que eu acho que é o mais desafiador, né? Porque por mais que às vezes a pessoa queira ou que queira alcançar determinado objetivo ou que entenda determinada causa, não necessariamente ela quer sair da zona de conforto dela para mudar, né? Então, porque muitas vezes exige determinadas mudanças, né? E a questão da interfuncionalidade, sempre gostei muito disso, sempre gostei de trabalhar assim com pessoas com opiniões diferentes, tal. Só que ao mesmo tempo que eu vejo que muitas empresas acabam fazendo hoje, muitas pessoas querem, na verdade, hoje, definir um determinado padrão para todo mundo, né? Então, assim, a pessoa tem que ter o próprio plano de carreira, o próprio currículo, né? Então tem que conhecer determinadas coisas, tem que ter. Então, assim, estabelece um padrão onde todo mundo tem que se encaixar ali dentro desse padrão, né? E assim, de conhecimento, porque aí, se você tem que ter pessoas na equipe que saibam concluir todas as etapas. Quer dizer, você tem que colocar todo mundo dentro da mesma caixinha, todo mundo dentro do mesmo padrão. E aí eu acho que, primeiro, que leva muitas pessoas a um estresse muito grande, porque muitas vezes elas não conseguem atingir determinados níveis, porque ela tem formas diferentes de executar a mesma coisa, né? E eu acho que muitas vezes perde a questão da diversidade, né, de formas diferentes de fazer, realmente tentando colocar todo mundo dentro, assim, de uma mesma caixinha, né? Então, assim, a minha preocupação sempre, quando a gente fala em diversificar, as pessoas querem diversificar desde que seja dentro de um determinado controle, desde que seja dentro de um determinado padrão, né? E que eu acho que muitas vezes não funciona. Não muitas vezes não, a maioria das vezes, né? Porque você vai chegar, você muitas vezes vai trabalhar você não vai escolher a equipe, né? A equipe está ali, ela está formada. E aí o que você tem que fazer é justamente a questão do filme. Identificar quais são os pontos, né, que cada um tem de melhor e fazer com que cada um dê o seu melhor conforme a sua característica para atingir determinado objetivo, né? Então é um desafio, mas eu acho que é bem por aí, assim, é legal, acho. Mas na verdade eu entendi, ainda mais quando eu falei lá do exemplo da Salesforce, né? Eu imagino que, assim, primeiro, aproveitar o que cada um tem de melhor, então não adianta pedir para, sei lá, para a Karine fazer parte de marketing, sendo que ela é especialista em planilha, em números, entendeu? Então, a gente não vai com isso, a gente tem a Nayara que faz isso e é especialista nisso, né? A Aline, que também é especialista nisso. Mas, assim,
como melhorar, como pegar o melhor de cada um e trazer esse melhor de cada um como equipe, assim. Por isso que eu acho que quando ela fala lá, que quando a pessoa fala, de qual equipe você faz parte? E a pessoa, ela faz parte da equipe que está desenvolvendo o produto, aí ela conseguiu entender que ela não é a pessoa que faz o marketing, ela é a pessoa que está junto com todos. Eu acho que esse é o grande desafio. E um outro desafio também muito grande, que isso tem muito a ver com o que ele falou, a questão do padrão, né? Não adianta você querer cobrar de alguém algo que essa pessoa ela não é que nem que ela não seja capaz, porque eu sou a favor que todo mundo é capaz, desde que queira, né? Mas para que eu vou estressar alguém em algo que sendo que ela é muito melhor em outra coisa, né? E aproveitar essa pessoa nesse... Então as pessoas têm essa mania de querer que a pessoa seja o rei do Excel. Tô falando do Excel porque, né? Cara, esquece, essa pessoa não é de números, né? Qual que é o melhor dela? Vamos parar de achar defeito e vamos olhar a qualidade dela, porque a gente só olha o defeito, a gente não olha a qualidade. E como em multidisciplinar, né, na equipe multidisciplinar, essa qualidade dela vai destacar. Então, eu acho que é muito também da questão do ser humano, entendeu? Que eu falei de lá de trás. O achar culpado, crucificar, o olhar o defeito, né? Sempre pôr para baixo, sempre para baixo, né? Sempre querer te ferrar, essa é a palavra, né? Querer te pôr para baixo. E é totalmente ao contrário. E eu acredito, complementando as falas de vocês duas, do meu ponto de vista, que isso vem muito da gestão e da liderança, que é quem vai, né, contratar, definir as pessoas que vão trabalhar juntas, porque se a liderança não entender isso, né, a própria questão da autonomia, respeitar o diferente, né, a diversidade de habilidades mesmo, eu acho que não funciona. Porque aí, tipo, beleza, você quer que o time transcenda, mas você não está possibilitando para as pessoas a autonomia, você não está possibilitando, não está acreditando nas pessoas, não está comemorando as pequenas vitórias e está apenas, tipo aquele chefe arbitrário, assim, sabe? Eu acho que não funciona. Então, por isso que o alinhamento tem que ser desde a gestão. Eu acho que é tipo aquela frase, o xixi desce a escada, sabe? É mais ou menos assim. Se não tiver totalmente alinhado, não funciona. E aí até a questão de que os líderes, eles vão fazer, podem acreditar, vão lá e, beleza, então vou dar autonomia, mas muitas vezes eles vão colocar isso para equipes que não estão preparadas. Se a equipe não estiver preparada, tipo, não tiver esse protagonismo, cada um com as suas funcionalidades, também não vai funcionar. Então, eu acho que tudo tem que casar. E isso que é o difícil. Porque a gente foi criado de uma forma, porque a gente, de repente, trabalhou em outras culturas, empresas mais tradicionais, e é muito, muito disso, assim. Posso dar um exemplo? Uma vez eu participei de uma palestra de uma startup aqui de Curitiba que faz aplicativo. E o cara que estava palestrando, ele falou assim, é tão impressionante que a própria equipe, quando tem um membro que não está de acordo, diferente disso, por exemplo, não é que ele não está de acordo porque ele não está atendendo tudo que a gente pede ou porque ele não tem toda a capacidade técnica. Não, às vezes ele não está de acordo porque ele não está cumprindo o que foi combinado em um sprint. E daí ele fala que a própria equipe dá um jeito de expulsar esse membro. Então, a própria equipe tem essa autonomia de expulsar esse membro. Então, além do papel da liderança, atuando em cima, a equipe parece, e ele falava assim, é tão natural que a pessoa não, é tão equipe, que a pessoa parece que ela não se encaixa naquilo. E a pessoa dá um jeito de cair, ela é expulsa do sistema, entendeu? É muito legal, assim, a gente falando... Você falou sobre liderança e às vezes não é só a liderança, às vezes a própria equipe tem essa autonomia de fazer com que o grupo, com que essa pessoa saia do grupo, né? Não, vocês percebem que tudo é baseado em relacionamento, né? O quanto você é inteligente
emocionalmente para se relacionar. Vamos falar, é uma convivência de pai e filho, né? De pais e filhos. Relacionamento de um casamento. Tudo é como você comanda, não, como você flui, assim, né? Como vai. E a equipe é a mesma coisa. Então, se fosse falar assim, seja especialista em algo, é por isso que... lembrei. Por isso que, como é que é? Me lembra, Mari, as 10 habilidades da ONU que a gente viu? Não lembro, acho que é. As 10 habilidades do futuro, Do futuro, é tudo baseado em inteligência emocional. Tudo, porque é isso que traz o teu sucesso ou o teu fracasso. Você saber conduzir, né? Saber conduzir. É essa palavra que eu estava tentando achar. A Kari tá quieta hoje. Tô só observando, não, mas na verdade, assim, essa questão, né, de equipe, eu acho que a gente viveu muito isso. A gente sabe que é possível, né, isso ter uma equipe nesse formato, mas aí eu me pego pensando, né, como líder, né, acho que o desafio maior como líder, né, como conduzir, como a Camila falou, e conseguir criar uma equipe nesse formato, né, assim, a gente... Sei lá, eu acho que você conseguir encaixar as pecinhas, né? E aí até chegar numa equipe que tem uma sintonia tão grande, né, Mari, a ponto de expulsar aquele que não está na mesma sintonia, é um trabalho gigantesco, né, gente? Eu acho que o trabalho do líder ali é fundamental e pesado. E, acima de tudo, também, voltando um pouquinho lá do início do capítulo, ele fala sobre a questão do tempo também, né? E aí a gente pega se pensando, né? Até que ponto que eu sou eficaz ou não sou eficaz? Qual é o tempo que eu demoro para entregar o meu trabalho? Que ele tem uma pesquisa lá com 3.800 projetos que ele mediu, né? E aí a equipe mais eficaz, ela entregou o trabalho em uma semana. A equipe mais lenta, ela entregou em 2.000 semanas. Mas e aí? Eu sou o líder de uma das equipes. Como que eu sei se a minha equipe está entregando rápido ou devagar, né? Como, assim, até que ponto que eu sei medir se eu estou sendo eficaz ou não, né? Claro, tem algumas formas e, assim, na comparação com os outros, você consegue fazer essa medição, mas no mercado como um todo, né? A minha equipe, de fato, ela é eficaz, ela é ponta firme, ela é nota 10 ou ela ainda é uma equipe lenta? Então, acho que isso é também um pouco meio... Para mim, o tempo de trabalho é muito subjetivo ainda. Mas aí, Kari, para mim, o tempo de trabalho é o que você precisa. Lógico, né? É igual meta, né? Não é uma coisa fora do, né? Mas se você precisa daquele projeto em 2 meses, é aí que você vai medir se a equipe ela é produtiva ou ela não é, porque eu acho que vai além da produtividade. Aí a gente entra na questão do envolvimento, porque você não seja tão rápida como a Aline vamos supor. Mas se você está envolvida, você vai trabalhar mais para poder entregar no tempo. Eu acho que é a questão, né? Eu acho que a gente não tem que... O ser humano é diferente. Não adianta, não é um robô, igual a Eliane falou. Não dá para... Quando ele falou isso, eu acho que traz estatística. Eu sou uma pessoa que gosto muito de dados científicos, tal. Mas é como uma base só, né? Porque o ser humano não adianta. Agora, como que o ser humano lida com a facilidade e com a dificuldade dele? Né? Igual é quando você é criança, né? Todo mundo tem um irmão que nunca estudou e tirava 10 na prova. Você se matava para estudar para tirar 10 na prova, né? E olhe lá, né? Então é isso. Então você está disposto a se matar de estudar para também ter o mesmo resultado? Não, e nem sempre a gente tem a opção de escolher equipe, né? Assim como, por exemplo... A maioria das vezes, né? Exatamente. E assim, quando a gente fala, vamos falar aí no geral de relacionamento, né? Tem um único relacionamento que a gente realmente escolhe, que é o do marido, a esposa, tal. E muitas vezes escolhe errado, não dá certo, ou sei lá o quê, entendeu? Então, assim, você imagina todos os demais relacionamentos. Né? E quando a gente está falando de equipe, tá bom, se você vai formar um time, você pode falar, eu quero aquele porque aquele joga bem, ou porque aquele não sei o que lá, então você pode até escolher.
Mas e cliente? Né? Quando a gente vai extrapolar a questão de relacionamento para cliente. Então, assim, eu acho que esse desafio é o desafio maior nosso hoje, e realmente, se a gente for colocar né, os 10, como que é, características, 10... As 10 habilidades do futuro. Habilidades, tem que estar tudo relacionado a isso mesmo, né? Hoje é tudo relacionamento, não tem como. E a gente respeitar isso, né? Respeitar essas diferenças, né? E saber buscar o melhor de cada um, né? Porque eu acho que esse é o grande... É onde a gente consegue ser mais assertivo, né? Quando a gente consegue identificar essas diferenças e fazer com que cada um tenha o melhor desempenho, né? Com suas características próprias. Porque assim, o que a gente tem que partir do princípio básico. Ninguém é perfeito, todo mundo tem defeito, todo mundo tem qualidade, ninguém sabe tudo. Então, assim, vai ter nhaque em qualquer pessoa. Então, assim, se a gente parte do princípio que ninguém é o dos sonhos, você já tem uma expectativa que você tem que estar sempre trabalhando, não só a pessoa, você. Exatamente, né? Não, eu acho que isso que é o gostoso, né? Porque é você saber que você vai estar sempre trabalhando para algo melhor, né? Então, como equipe, como time, como, sei lá, família, tal. Então, assim, buscando algo melhor, né? Porque senão também perde a graça, né? Senão... Não, e assim, né? Eu acho que só não dá jeito quando a pessoa não quer, né? Quem já trabalhou comigo sabe, aí alguns aí vão rir, que eu sempre falei, a hora que eu parar de pegar no teu pé, você começa a se preocupar, porque daí eu desisti de você. Então, assim, quando eu estiver no teu pé, sabe, falando, vai, você consegue mais, ser isso, não, ó, vai por aqui, ok. Se parou, meu querido, aí... Porque aí a única escolha que você tem é desistir da pessoa. E eu penso assim, é quando ela não quer, né? Realmente ela mostra que ela não tá afim. Aí não tem como. Você também não move montanha sozinho, né? Gente, quer falar, Mar? Você deu uma respirada? São 8 horas. Olha como hoje passou, a gente foi discutindo. Então, capítulo 4, eu não vi o que é o capítulo 4, gente. Tempo. Esse vai durar 2 horas de reunião. Fabricar. Gente, então é isso, mas é muito bom, né? Sempre falar, sempre ficar discutindo e ver como cada um traz o seu lado e a gente começa... Isso é a equipe, é isso, né? Cada um traz, você vai formando, né? Uma opinião, assim. Mas é isso. Gente, então tá. Ótimo dia de trabalho para todos. A gente vai se falando. Beijo. Tchau, beijo. Bom dia.